Bem, a gente vai falar dessa novidade, né, que tem, que é uma nova forma, um novo método de evocar, né? Pode dizer. Uhum. É o método do Pathwork. Ele funciona como uma auto-hipnose. Você mesmo se induz a algumas sensações específicas que trazem o Daimon até você. Eu tenho um livro aqui em mãos para citar alguns exemplos de Pathwork. Boone, por exemplo, diz aqui que ele é associado a um som agudo, como uma nota de flauta, é, cor verde amarelada, como a luz do sol passando por novas folhas, uma textura como cabelo e solo molhado e um sabor metálico. Aí, para fazer o pathworking dar certo, você pensa nessas sensações unidas e entra num transe focando nessas sensações, sabe? Tem que se imaginar pegando ali no cabelo, sentindo um sabor metálico. Segundo esse livro, tais diamonds trazem essas sensações quando eles vêm à Terra. Então você já antecipa essas sensações com o pathwork, entende? Ah, entendi. Tem alguns até que são um caminho, literalmente, que você tem que se imaginar em locais específicos para alcançar o diamond. Fizer assim, se eu evoco Astarô. Astarô gosta de incenso de sândalo. Se eu sentir essa essência e focar nessa essência, na sensação que ela traz quando ela tá realmente na minha frente. Então, no caso, isso é uma forma de induzir a chegada dela mais rápido, é isso? Sim, você vai estar usando um método de associação a ela, entende? É, mas tem outros métodos sensoriais também que você deve usar para poder ter o acesso a Astaroth mais rápido, ter acesso àquela consciência de Astaroth mais rápido, entende? Sempre lembrado desse livro, inclusive, que você tem que ter sensações dos outros sentidos do corpo, tipo tato, olfato, paladar, visão, entende? Entendo. Mas esse novo método, ele descarta a forma de evocar, por exemplo, eu posso usar ele sem fazer todo o planejamento do ritual? Olha, de acordo com alguns livros, sim, descarta, mas eu considero errado. Eu acho que esse método pode ser implantado nos métodos tradicionais. Tipo, você está ali dentro do círculo salomônico, fazendo uma auto-hipnose induzida a isso, a um pathworking, por exemplo. Mas eu acho meio absurdo você não precisar de círculo, não precisar de triângulo, não precisar de. Ah, não, foda-se tudo, foda-se todo o conhecimento tradicional que foi descoberto no passado, porque agora essa forma dá certo. Eu acho perigoso, sinceramente. Mas é um novo método que pode ser acrescentado, entende? Entendo. Já eu gosto um pouco mais de revolução, porque assim, eu acredito que as entidades que agiam antigamente, também já se modificaram, de forma que elas sabem que existe uma diferença de antigamente para a modernidade de hoje em dia. Então, se você realmente souber Sim. adaptar o tradicional daquela época, talvez realmente funcione, eu acredito assim. Tem muita gente que já adapta a Goethe de diversas formas. A pessoa pega a base tradicional, que é uma base, e modifica da forma que ela está acostumada a fazer. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Goethe Final por um Quimbandeiro. O cara pega a Goethe luciferana e modifica alguns nomes ali que são mais próximos da Quimbanda luciferana. Entende? Ele usa Pastimache, que é como se fosse um tranca-rua, Agalieraps, que é outro Exu. Ele cita o nome de Malandro, de Omonlu, e a evocação deu certo para ele. O cara escreveu um livro em cima disso. Se você pegar a Goethe e trocar o nome do círculo de evocação, os nomes divinos, por nomes de deuses hindus, por exemplo, pode ser que dê certo também para quem tem afinidade com a religião hindu. É só você pegar a base e colocar o seu ponto de vista nela. Porque os livros antigos são o ponto de vista dos caras antigos que evocaram. O cara antigo Sim, usava a salomônica porque ele era, tá na cara que ele era um cristão. Então aquilo vai dar mais certo para ele, porque os nomes divinos vão obedecer a ele, entende? e sem contar que naquela época eles estavam numa época de descobrimento do fato, né? Eram as Sim, primeiras pessoas a evocar, ou seja, tinham um cuidado extremo sobre aquilo. Como no decorrer é, do tempo
mais pessoas foram praticando, algumas pessoas foram fazendo diferente, foi percebido que o que, na verdade, conecta é a energia e a conexão com a entidade. Tipo assim, eu acredito, sim, que esse método que tu falou, ele funcione. Por quê? Quando eu fiz a minha primeira invocação, na verdade, né? Eu fiz pelo luciferiano. E depois, quando eu tentei fazer novamente, eu usei menos coisas e eu senti fortemente a energia do Daimon. Tipo, eu fiz o En, evoquei com o En dela, com o sândalo, e sempre que eu sentia o cheiro de sândalo, seja fora ou dentro da evocação, se eu visse o símbolo do pentáculo dela, eu sentia a energia dela bem forte, ou seja, a associação que a mente da gente faz é muito forte, é um instrumento de ligação muito forte. Então, se você realmente induzir todas essas coisas e usar dos princípios básicos que a gente aprendeu na magia tradicional dela, a gente vai conseguir realmente revolucionar um pouco, modernizar, né? Então, se você realmente seguir esses princípios, você consegue. Agora, se você extrapolar, talvez não dê muito certo, né? O negócio é você não descartar por completo o tradicional que está nos livros, porque daquela forma deu certo para alguém, né? Mas você também não deve tacar tudo no lixo, porque tem muita Sim, coisa ali que são bases, são precauções. Eu já fiz isso. evocação sem círculo, sem triângulo, nas minhas primeiras evocações, quando eu tinha meus 15 anos, e, velho, depois você fica numa depressão, depois você começa a ter pesadelo, sabe? Acontecem umas coisas esquisitas, você fica meio carregado. Então, Sim, aqueles elementos descritos nos livros antigos são precauções necessárias, são bases que você tem que levar em conta. Dá trabalho? Dá. Agora, você não precisa colocar um monte de nome em hebraico num círculo, sendo que você não sabe nem o que significam os nomes. Aí começa a não ter mais lógica. Tem gente que pensa, pô, se você fez diferente do livro, você está errado. Você tem que fazer tradicionalzão. Mas o que adianta você escrever tantos nomes de hebraico e não saber o que está escrito? Como é que aqueles nomes vão fazer sentido para você, vão funcionar para você? Sendo que o círculo é justamente o universo aí do magista, o microverso do magista, onde ele é Deus. Como é que ele é um Deus que está ali dentro sem conhecer onde ele está, né? é Por isso que o verdade. círculo ele é muito adaptável. O triângulo também, depende da forma que você vai ter que trancar a energia ali. Quais nomes você vai usar, entendeu? Tem que ser nomes que fazem sentido, tem que ter uma lógica. Pode ser tudo bagunçado também. Tem Entendo. gente hoje em dia, ainda mais adeptos da magia do caos, que gosta de fazer as coisas sem base, sabe? Ah, vou fazer um sigilo. Ele pega um nome aleatório, tira as vogais e mistura as consoantes criando um símbolo, sabe? Podia ter colocado mais conhecimento ali, colocado o símbolo de algum planeta, por exemplo, algum símbolo numérico que traga mais aquela energia próxima, entendeu? Fazer muito cagado, velho, também costuma não dar certo. Entendo. Eu acredito muito que os Diamonds, eles têm o controle do tempo. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha vocação, o que eu queria muito é que saísse o meu sentimento de depressão. Mas eu sei, eu como estudante de saúde, eu sei que depressão é como se fosse uma síndrome, é uma falta de serotonina. Porém, eu tive uma projeção astral que me foi revelado que eu já me suicidei várias vezes em minhas reencarnações passadas. Então, tipo, eu já tinha conhecimento de que aquela energia, aquele motivo de eu sentir aquilo, já era de coisas passadas. Então, quando eu fui fazer a evocação, no caso, eu queria muito auxílio para poder controlar isso. E quando eu fiz sem ciclo, fiz sem tudo. Talvez tenha dado certo para mim, mas para outras pessoas, dependendo do que elas viveram em vidas passadas, realmente poderia ter sido a pior coisa possível que aconteceu. Eu só fiz sem círculo porque eu já tive várias projeções astrais que
eles já falaram comigo, que eles mostraram que eu já tinha mexido, já tinha me iniciado com eles. Então, o que me deu realmente força para eu fazer dessa forma foi saber dessa informação. Então, tipo, eu passei um tempinho. O meu primeiro erro foi que eu não fiz o banimento no dia que eu fiz a evocação. Porque assim, quando eu fiz, eu ainda tinha aquela crença de que eu não acreditava que eles iam aparecer. Porque quando eu me iniciei no esoterismo, eu acreditava em tudo, porém eu não botava fé de que tinha existência realmente de daimons. Mas se eles realmente existiam, no caso, eu queria que eles me ajudassem nisso. Aí quando eu fiz que ela apareceu, foi um susto muito grande. Então, tipo, quando eu vi que ela apareceu e aquela energia estava muito forte para mim, eu pedi desculpa várias vezes e saí. Deixei a vela lá. Só que, tipo, eu fui e conversei com um colega que ele entendia melhor sobre o assunto e eu vi que não era pra eu ter feito aquilo, no caso, né? Aí eu fui e fiz um novo ritual, só que no dia que eu tinha feito isso, antes de sair, eu me abri meu coração, mostrei o que eu queria que fosse modificado. E quando eu saí, no mesmo dia que eu voltei pra casa, à noite eu vi ela, tipo, aparecendo pra mim. E depois sumiu. Quando eu me assustei, ela sumiu. Aí foi quando no próximo dia eu fiz o banimento. Mas aquela conexão ficou em mim, tipo, uma semana. Eu tava até um pouco triste, mas depois disso, que eu fiz o banimento, eu só sei que eu melhorei muito. E desde então eu não tenho tido esses picos de depressão e nem nada. Nunca passei tanto tempo sem ficar controlado como eu tô agora. Então tem um funcionamento realmente. Então, tipo, sempre quando eu vejo o símbolo, eu sempre sinto essa energia dela. Mesmo com banimento. Eu acho que esse Perfume Walk, ele funciona assim. Porque desde que você tem a sua primeira evocação, que você sente como a energia, mesmo que você vá banir, o seu subconsciente, ele guarda aquela informação. E quando você recupera aquela informação, que é pela hipnose, né? Ele volta a acontecer. É como se fosse realmente você chamando aquela entidade. Sim. Tem mais alguma coisa a dizer? Sim, tem algumas formas diferentes de manifestar o Daimon que não estão no livro, mas que me foram ensinadas também. Sabe, tem gente que preza muito pelo tradicional, como eu falei. Eu já até falei, essas formas de visualizar o Daimon, a pessoa achou um absurdo, mas eu penso que essas inspirações que a gente tem são o próprio Daimon falando e ensinando pra gente novas formas. Eu costumo evocar Daimon no fogo, por exemplo. Hoje em dia, mais recentemente, que eu aprendi que Daimons do fogo, que devem ser evocados no fogo, e não todos. Essa outra resposta eu aprendi com o Paimon, porque ele não é um Daimon do fogo. Mas como assim o fogo? Ao invés de usar espelho negro, eu coloco um caldeirão e faço uma pira nele. Faço uma fogueira nele, o Daimon manifesta ali. Agora, Daimons da água, por exemplo, você pode colocar uma taça de vinho. Daimons do ar, você pode usar a fumaça do incenso para ele manifestar. Entendeu? E da terra, o espelho negro. Isso aí não costuma ser ensinado em livro, não é tradicional, mas é um conhecimento que os Daimons passaram, entendeu? É mais uma readaptação de goética que pode ser utilizada. Eu ainda sou muito leiga no assunto, porém, quando eu fiz a evocação de Astarô, eu não tinha nada que pudesse reproduzir a imagem dela. Mas eu tinha uma taça que estava no meu altar. E ela apareceu, justamente o rosto dela apareceu na taça, no reflexo da taça. E foi muito nítido mesmo. Chega, transfigurava o rosto dela. Era igualzinho como estava descrito nas chaves de Salomão. Ela usou aquele meio que você tinha disponível para poder fazer a manifestação dela. Os Daimons, como eles não têm uma forma exata, eles usam esses meios materiais da gente para aparecer.
Eu acho isso muito louco também. Quem uma vez me disse que Daimon não tem aparência, de fato, foi o Calor. Uma tentativa que eu fiz de goétia com ayahuasca, sabe? Aquele chá de ayahuasca. Sim, sim. O Calor deu uma zoada, inclusive. Falou que você está tentando me ver, eu não tenho aparência. Esse negócio de aparência é coisa de ser humano. Vocês vivem na matéria, a gente não. E foi uma experiência muito louca, que isso mudou bem o meu ponto de vista sobre Daimon. Tanto é que o pessoal que evocava antigamente criava, né, umas aparências bem monstruosas, com 10 patas e os caramba. Isso, pra mim, é a forma que eles enxergavam o Daimon numa visão cristã, como um monstro, né? Sim, Só que se você analisar, é um monstro com elementos da natureza, que são partes animais, sabe? sim, Partes do sim. fogo. Então os Daimons são bem forças da natureza mesmo, não compreendidas 100% ainda. Na verdade, a gente que não tem tanto costume com o oculto, a gente termina se assustando com essas diferenças, né? Sim, sim. Bem, tu quer falar da tua experiência com a ayahuasca? Pode ser. Ayahuasca é um chá que eu tomo desde os 14 anos. Tomei a primeira vez com meu pai e continuei seguindo o culto na época. Depois eu fiquei um bom período de tempo sem tomar e voltei a tomar hoje em dia por conta própria. Mas assim, até crianças podem tomar, por incrível que pareça. Eu não concordo, mas pela lei podem, não é considerado uma droga, faz parte de uma religião. Quando você toma ayahuasca, parece que a sua consciência volta para dentro de você e você passa a ter uma meditação, uma compreensão das coisas muito maior, que você não teria normalmente, sabe? A Sim, primeira vez que eu tomei, eu tinha tentado olhar para o meu corpo e não conseguia enxergar meu corpo. É como se ele estivesse invisível. E aí eu tentava mexer a mão, a perna e parecia que elas estavam onde a grama estava, onde a árvore estava, como se eu fosse o solo. Eu sentia as formigas andando em cima do meu corpo, sabe? Como se meu corpo fosse a própria terra. E aí senti minha consciência expandindo e era como se eu fosse o planeta Terra inteiro. Eu era o mundo, sabe? Tudo que estava em cima do mundo eram minhas células, como se os seres humanos fossem partes do meu corpo. E isso foi muito louco. Me deu uma compreensão dos seres vivos muito maior, de que tudo está interligado realmente. E cada experiência de ayahuasca é diferente. As outras que eu tive foram outras coisas bem mais diferentes. Teve um dia que eu tomei e eu vi o meu lado ruim, meu lado negativo fora de mim, sabe? Apontando o dedo na minha cara, me falando um monte de coisa, era como se fosse o Ian das sombras. E depois que eu vomitei, e né, eu acho que quando você toma, você vomita, você se caga todo, enfim. Diz os xamãs que é energia ruim acumulada dentro de você, se materializando e sendo colocada para fora. é uma Depois que eu tinha desintoxicação, né? Depois que eu tinha vomitado esse dia, parece que esse lado ruim, ele se enfraqueceu, sabe? Até uma hora ele sumir. Foi muito louco. Aí eu acho que é uma experiência que eu diria que não recomendo para todo mundo. Tem gente que não está preparada para receber esse choque de realidade. Não sei se você já assistiu Full Metal Alchemist, é um anime. Tem uma parte que os protagonistas eles se deparam com um ser chamado A Verdade. Aí eu acho como se você estivesse conversando com a verdade. Uma verdade que não pode ser expressa em palavras. Ela é um sentimento da verdade, sabe? Na forma mínima, a gente pode dizer, assim, limitando um pouquinho essa palavra, a gente pode dizer que é o eu superior? Pode. Você pode conversar com o seu eu superior com a ayahuasca. Como ele pode não aparecer também. Depende de como é que tá a vibe da pessoa. Por isso que tem um Entendo. preparo antes de você tomar ayahuasca. É bom você ficar um tempo sem comer carne, se restringindo sexualmente, fazer um resguardo, entende? Entendo. E aí, mais ou menos uma semana, você nesse esquema de resguardo, você toma ayahuasca e fica mais fácil, mais propenso de você ter
uma conversa com o seu superior, você ter um contato com a verdade. Quando você não faz esses preparativos, você acaba tendo uma vibe ruim, você vomita mais do que deveria, sabe, você vê coisas que você não gostaria de ver, como se a verdade estivesse dando um soco na sua cara. É Tô bem assim. entendendo. Então, eu acho que tem que ter preparo. Você tem que estar bem adaptado para receber a informação. Tem gente que faz tratamento contra cigarro, com ayahuasca, sabe? Tratamento Sim, contra já ouvi drogas. falar. É um negócio bem profundo, esse chá. Eu Da tive. Goethe, assim, está realmente, porque o pessoal não recomenda muito não, sabe? Entendo. Como assim? Utilizar ele com a Goécia? Sim, eu testei uma vez utilizar a ayahuasca com a Goetia para ver se eu tinha alguma visualização mais fácil do Daimon. Foi essa evocação que eu fiz de Focalor, que ele me zoou falando que eu tentei ver ele, sendo que ele não tinha forma. Não existia uma forma física para ele, entendeu? Eu acho que juntou o fato de você ter o DMT e o DMT lhe proporcionar abertura de canais, assim, de você entender certas coisas que você não entende naturalmente. Junto com a evocação, ele falou justamente a realidade que existe dele, né? E foi, na verdade, uma revelação. E era como se a voz dele estivesse muito mais alta, como se a energia dele preenchesse muito mais o ambiente. Nesse dia eu estava no alto de um monte bem deserto, estava de noite, ventando pra caralho, as velas não acendiam nem um decreto. E foi muito louco, sabe? Foi bem em contato com a natureza a evocação. E o Daimon não ficou restrito ao triângulo, por mais que eu quisesse. Ele ficou preenchendo o ambiente também, falando essas coisas pra mim. Isso mostra que às vezes a gente se limita muito, né? Então, se você o fato de você ter, não sei se foi pelo fato de você ter tomado a ayahuasca e você ter percebido isso porque tomou a ayahuasca, ou se realmente a gente só percebe o mínimo. Porque se você for pensar, tipo, se você não tivesse tomado e você tivesse evocado da mesma forma, você talvez não tivesse percebido que ele estava no ambiente em geral, né? É como se ele fosse um elemento da natureza ali, entendeu? Só que quando a gente está ação, a gente não enxerga Não isso, a gente percebe. só está enxergando as coisas como elas são, né? Como a gente acha que elas são. Aí eu acho que só Sim. abrir um portal a mais. No caso, ela rompe as barreiras da limitação. Sim, exatamente. Entendi. Só que realmente precisa de bastante preparo para se tomar.